Olá, queridos. Nós estamos aqui para fazer uma breve introdução a respeito do seminário que você se dispôs a assistir e estudar. Queremos te dar as boas-vindas. Enfim, esse seminário saiu, mas o tempo é do Senhor e nós sabemos que no tempo de Deus, no tempo certo, esse seminário está sendo disponibilizado para você. Então, algumas instruções. Você que chegou aqui, talvez chegou primeiro no seminário, não teve acesso ao livro ainda. Você terá uma experiência melhor se você acompanhar com o livro. Talvez você tenha um livro da primeira edição. O primeiro livro ainda não estão com os QR Codes, mas os capítulos são os mesmos. Você pode acompanhar. Faça isso. Acompanhe, assista cada episódio, assista cada estudo de cada capítulo, acompanhando o seu livro, a leitura. Esse seminário não é apenas para ser assistido, mas para ser estudado. Importante que você tenha o livro, a tua Bíblia, e você compreenda que o Espírito Santo ele vai te instruir, te conduzir durante esse estudo. Talvez você já tenha o livro e está chegando agora, né? Comprou o livro e pelo livro você está chegando no seminário. Mesma instrução para você também. Talvez o teu livro já tenha o QR Code e você pode ir acompanhando. Não tenha pressa. Talvez você vai ter que voltar algumas vezes, rever o mesmo capítulo, ler novamente, como nós falamos, né? Isso é para ser estudado. Uma informação importante. Esse seminário, inicialmente, ele foi feito aqui na Igreja de Florianópolis no ano de 2022. Então, você vai ver todos os capítulos, praticamente, nós tínhamos a igreja aqui, nós abrimos para perguntas, porque foi uma orientação do Senhor que nós tínhamos que preparar a igreja para a sua vinda. Inclusive, o nome do livro é esse, O Juiz Eterno, Amando a Volta de Jesus. Então, muitos exemplos que serão dados durante os vídeos serão daquela época. Parece que não tem muito tempo, mas muitas coisas já aconteceram. No capítulo 3, nós tivemos que fazer uma regravação, então, agora no tempo presente, em 2024. Você vai perceber essa pequena diferença. Mas nós entendemos que, inclusive, esse tempo de maturação, para nós, foi importante. Para você também. Amém? Aproveite, deixe o Espírito Santo tocar no seu coração, divulgue essa palavra. Você não vai estar divulgando, nossa intenção não é divulgar o livro, né? É divulgar a palavra, é divulgar a mensagem. Essa mensagem, a mensagem da volta de Jesus, ela precisa ser dita nos quatro cantos, os quatro ventos. Nós precisamos falar isso. Nós somos portadores dessa palavra e, principalmente, nós, igreja, temos que amar essa mensagem. Amém. Jesus está voltando, isso é fato, e nós estamos cada vez mais próximos dessa realidade. E a verdade é que Ele está procurando, está em busca de uma noiva apaixonada, que ama a sua volta. Não que tema, mas que ame a sua volta, assim como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. O Senhor está procurando aqueles que amam, que anseiam, que desejam o noivo. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bons estudos, em nome de Jesus. Mas fazendo a introdução a respeito desse estudo, dessa imersão a respeito da volta de Jesus, o qual o Senhor colocou no meu coração, o nome Juízo Eterno, Amando a Volta de Jesus. Quando a igreja de Blumenau ela nasceu, por meio da direção do Senhor, usando a vida dos pastores, Adalberto e Pastora Lu, logo no primeiro ano, no segundo ano, não me recordo ao certo, os pastores me passaram um material que seria e é conhecido hoje como os fundamentos, que são estudos, ou um estudo a respeito dos pilares da nossa fé. E esse texto está lá em Hebreus capítulo 5, finalzinho do 5 e o início do 6. E eu queria que vocês pudessem abrir a sua Bíblia, que nós vamos começar com ele. Capítulo 5. O versículo 11. Eu vou tentar me encontrar com esse trem aqui, tá? Eu sou um pouco resistente, mas por favor, né? Eu acho que vai dar certo, porque a gente optou por isso aqui, apesar de ser estranho. Eu não tenho muita intimidade com ele, mas vai ser melhor para poder estar usando o material, mexendo no computador. Vou ficar um pouco mais à vontade, amém? Queridos, Hebreus capítulo 5, versículo 11, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Em algumas versões, os pilares elementares dos oráculos de Deus. Vos tornastes como nécios, como necessitados de leite
e não de alimento sólido. O versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí o 6, ele inicia assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas, de fé em Deus, o ensino de batismo, imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido pela igreja. Nós temos como prática todo aquele que se chega à Igreja Nação dos Montes passar por um estudo a respeito desse ensino. E aqui Paulo ele traz Paulo, né, pelo menos alguns defendem que é Paulo, outros entendem que não é Paulo, enfim. O escritor de Hebreus, ele fala que existem pilares. Jesus é o fundamento, indiscutivelmente. Mas colunas estão ligadas a Cristo, que são pilares. Por exemplo, esse edifício existe um fundamento, mas ele também possui colunas. E para se manter em pé, é necessário que essas colunas estejam ligadas ao fundamento. Esses ensinos são pilares fundamentais da nossa vida com Jesus. São básicos, mas são essenciais. E eu creio que nós devemos rever eles constantemente. E o Senhor me deu a graça de poder estar, ao longo dos anos, ali na igreja de Blumenau especialmente, estar estudando a respeito desses estudos, desses temas, desses pilares, e estar passando isso para a igreja. Na verdade, nós aprendemos ensinando. E, em especial, nesses últimos anos, o Senhor tem ministrado fortemente ao meu coração a respeito da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, ou seja, da volta de Jesus. Então, hoje, que nós estamos aqui para poder nos aprofundarmos a respeito desse tema, que fala a respeito do fim, da volta de Cristo Jesus. E no início de 2020, quando começou a pandemia, o Senhor me fez voltar aos textos de Mateus capítulo 24, Lucas 21 e Marcos 13, que são textos que falam, são textos sinóticos, é o mesmo texto visto é o mesmo sermão visto de perspectivas diferentes, né, pelos evangelistas. Fala a respeito do sermão profético de Jesus Cristo a respeito do fim. E o Senhor me levou a fazer um paralelo desses textos, a visão de Mateus, a visão de Marcos, a visão de Lucas. E fruto dessa análise surgiu o anexo 1 do livro, O Juízo Eterno Amando a Volta de Jesus. Depois, com o tempo, eu sugiro você poder estar dando uma olhadinha. E nós fizemos um paralelo, aquilo que o Senhor fala em Mateus, em Lucas e Marcos. Especialmente o início, onde o Senhor fala a respeito do princípio das dores. E por que o Senhor despertou o meu coração para estudar a respeito disso? Porque nós estamos iniciando a pandemia e vivendo algo que, particularmente, eu particularmente nunca tinha vivido. Acredito que da nossa geração, na verdade, o mundo nunca viu algo dessa escala. A história nos conta algo semelhante em uma escala de cidades, no máximo o continente europeu, com algumas pestes, epidemias, mas a nível global, nunca antes. E o Senhor estava mostrando, em outras palavras, falando assim: Fernando, olhe para os sinais. E o Senhor ele deixou muito claro a respeito dos sinais da volta, dos sinais que precedem a volta dele. Então meu coração se inclinou a estudar essas coisas, e a partir desse paralelo que surgiu então o anexo 1 e então o estudo sobre a volta de Jesus. A base desse estudo, querido, é o fundamento original que foi passado pelos pastores Adalberto e pastor Lu, por ocasião lá do início da igreja de Blumenau, que nós usamos, e o Senhor foi acrescentando ou detalhando, né, enriquecendo esse material. Amém? Então, no início da pandemia, isso foi sendo construído, e nós passamos esse estudo para um determinado grupo, um pequeno grupo, e no ano passado nós passamos por os diáconos de Blumenau e também a equipe de louvor e um projeto piloto, vamos colocar assim, e a partir daí esse material tem sido aperfeiçoado. Pois bem, queridos, mas esse despertamento, esse amor pelo assunto e sobretudo pela volta de Jesus, porque se trata dele, ele começou a se intensificar, na verdade, no ano 2015, quando o Senhor me permitiu passar uma experiência assim, muito interessante. Nós estávamos
no cinema, assistindo um filme que eu confesso que inicialmente vai ser um filme que não vai chamar a minha atenção, mas me surpreendeu e o Senhor ministrou fortemente ao meu coração através daquela mensagem. O filme se chama Little Boy, no ano 2015. É um filme... Quantos aqui assistiram? Ok, poucos. Eu sugiro você vai poder assistir esse filme com outra perspectiva. Mas esse filme ministrou meu coração e, resumidamente, ele conta a história de um menino que teve um menino americano, que teve o seu pai convocado para defender os Estados Unidos, o seu país, no Japão, na Segunda Guerra Mundial. E esse menino ficou indignado em ter o seu pai, porque de fato era o seu único amigo, tirado de si e levado a uma nação distante. E esse menino, ele teve um encontro com um padre, e esse padre trouxe a seguinte orientação: se você orar, o seu pai volta vivo para você. E uma das frases do padre, o padre usou aquele texto de Mateus capítulo 17, eu separei aqui rapidinho, você sabe, você conhece, que diz assim, Mateus 17, fala o seguinte, versículo 20, ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. E o padre trouxe essa palavra para ele e incentivou ele a orar para que o pai dele voltasse. E o filme mostra essa criança indo até a praia, na direção do Japão, e orando para que o pai dele voltasse. Como se falando, eu creio que aquela montanha vai se deslocar para lá, de lá para cá. E ele passou dias fazendo isso. E naquilo o Senhor começou a ministrar meu coração. E teve uma cena que foi representada na ocasião de que, quando terminou a guerra, na verdade a terra, assim, selou a guerra, quando os Estados Unidos bombardeou Hiroshima e Nagasaki. E inclusive o nome da bomba era Little Boy, uma delas, né? Bomba atômica. E foi representado aquele jovem em meio aos destroços de Hiroshima e Nagasaki. E quando assisti isso, eu fui tomado, querido, por um choro, por um pranto sobrenatural. Eu comecei a chorar, eu comecei a soluçar dentro daquele cinema, porque o Senhor estava comunicando no meu coração um desejo e um anseio de que ele voltasse o quanto antes. Por favor, volta para terminar com essa desgraça. A dor, de certa forma, eu creio que o Senhor compartilhou uma porção do coração dele com a dor que a humanidade tem passado e vai passar por ocasião, que é necessário que as coisas aconteçam. E aquilo começou a me consumir, e o Senhor começou a despertar meu coração, como se falando assim: Fernando, se a igreja desejar, a Nova Jerusalém sai de lá para cá. Assim como essa criança que está exercendo a fé como um grão de mostarda, que tem fé para que um monte se desloque, para que o seu pai saia de um ambiente de guerra a milhares de quilômetros, para ele, se a igreja orar, eu venho. O Senhor começou a me mostrar, querido, que a volta dele não se trata apenas exclusivamente de uma postura dele, mas sim do desejo e do anseio daqueles que esperam a vinda do Pai. Quantos aqui desejam o governo reinado do Pai? Então o Senhor começou a despertar meu coração para essas coisas. E esse anseio, esse desejo, esse amor pela volta dele começou a se intensificar. Queridos, então, basicamente, o objetivo de nós estarmos aqui é para que eu e você sejamos marcados por um amor, por uma paixão intensa pela volta dele. Amém? Não se trata do livro, não se trata do Fernando, não se trata nem mesmo do ministério da igreja, se trata dele. E para que ele volte, eu entendo, eu creio, nós vamos nos aprofundar nisso, é necessário que a noiva deseje ele. Amém? Para nós alcançarmos esse objetivo, né, a Bíblia fala que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estávamos vindo no carro, vindo para cá, e o Senhor trouxe ao meu coração a verdade de que se nós tivéssemos revelação, ou se nós nos aprofundarmos na revelação a respeito do que nos espera, do que o Senhor está guardando para nós, querido, nós não teríamos os nossos olhos tão ligados nas coisas dessa terra. Nós estaremos: Senhor, volta logo, demorou. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem. Mas a fé vem do ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Por isso eu creio que à medida que nós vamos aprofundando nos textos e descortinando os textos, essa fé, essa certeza, essa convicção, esse anseio, essa paixão vai aumentar e vai chegar, talvez, num nível que você nunca provou antes. Amém? Então, para nós seguirmos, nós vamos seguir, alcançarmos esse objetivo, nós vamos seguir. Olha só, cara, eu estou realizando o sonho. Porque esse trem aqui estava guardado há 1 ano, é zerado, eu vou usar pela primeira vez. Não estava funcionando, aí o Luan, não, pastor, nós vamos fazer funcionar, trocou a pilha, e aqui está, aleluia. Glória a Deus, olha aí, amém? Com a graça de Deus, nós estamos gravando esse material para que fique depois disponibilizado para o maior número de pessoas, né, que venham receber essa revelação. Mas nós estamos aqui, amém? Se puder dar uma passadinha para o fim, ou no final do sumário, isso, faz favor, nós vamos percorrer tudo isso aqui. Hoje vai ser a introdução, amém? Vai ser um aquecimento para então amanhã nós entrarmos no primeiro capítulo. Mas voltando lá na introdução, por favor, Luan, fala assim, nós vamos ver então, vamos percorrer. A ideia foi seguir uma sequência lógica, ok? Nós vamos falar repetidamente que não necessariamente vai colocar aqui como, não vai acontecer como foi exposto no sumário. A sequência, Deus o sabe. Mas aquilo que o Senhor tem nos dado entendimento, nós tentamos organizar da seguinte forma para que fosse didático. Amém? Então nós vamos começar da seguinte forma. O capítulo 1, nós vamos falar a respeito dos princípios das dores. Onde nós vamos falar especificamente, citando inclusive o anexo 1, que é o paralelo do sermão profético do Senhor, a respeito do início das dores de parto. E depois nós vamos falar a respeito da colheita. Amém? O capítulo 2, nós vamos abordar e vamos aprofundar a respeito do governo do anticristo, o governo que vai durar em um período de 7 anos, nós vamos aprofundar a respeito desses números. E esse governo, ele é dividido em 2 fases. A primeira fase é a tribulação, os primeiros 3 anos e meio, e os 2 últimos 3 anos e meio que nós chamamos de a grande tribulação, ok? O capítulo 3, nós vamos falar a respeito do arrebatamento. E aí eu sei que vai ter um monte de dúvida. Eu confesso para você, querido, que eu comecei esse estudo entendendo que eu achava que sabia alguma coisa, mas quando eu vi, eu não entendo nada. E é necessário nós colocarmos nesse lugar para podermos continuar aprendendo. Mas nós vamos falar sobre arrebatamento. Amém? Pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. E vamos fazer uma conclusão a respeito do assunto. 4º capítulo, nós vamos abordar a respeito das bodas do Cordeiro. Quem gosta de festa? Aleluia! Uma bela festa nos espera. Aleluia! Amém? Queridos, bodas do Cordeiro. O capítulo 5, nós então vamos falar a respeito do dia do Senhor. Ou seja, no momento que o Senhor vai voltar a estabelecer o seu governo, vai permanecer na terra e vai governar por 1000 anos. No capítulo 6, nós vamos falar a respeito desse governo, esse governo milenar, que é conhecido como milênio, que vai culminar no juízo do trono branco, no momento onde que o Senhor vai trazer juízo sobre os mortos, enfim. Amém? Capítulo 7, nós vamos falar a respeito de novos céus e nova terra. E vamos concluir com uma mensagem final. Amém? Então, assim, o percurso é longo, mas eu creio que o Senhor vai nos dar graça. Por fim, que nós deixamos aqui algumas notas, né, que vão complementar o estudo, e os anexos, 1, 2, 3, 4, 5... 6. Esse anexo aqui, o último texto, o anexo 5, é a ministração que nós compartilhamos lá no Shekinah, né, a respeito da plenitude do tempo. Nós vamos usar muito essa linha do tempo. Então, todo esse sumário, toda essa sequência organizada, ela está representada no anexo 6, que é a linha do tempo. Você pode abrir o seu livro, por favor, na linha do tempo, que eu vou percorrer esse sumário rapidamente ali na linha do tempo, só para nós nos encontrarmos onde nós estamos e onde nós vamos chegar amanhã no final do estudo. Amém? Última página. Pode acessar o arquivo da linha do tempo. Isso, por favor. Aí, ok. Esse desenho, esse esquema, enfim, essa linha do tempo, quem me ajudou a fazer foi o pastor Diego. E ela se divide da seguinte forma. O princípio das dores de parto, que seria o capítulo 1, que nós vamos abordar amanhã. Ok? Então, os textos de referência. Nós podemos dizer, escatologicamente, pelo menos é aquilo que nós temos entendido, inclusive o Senhor já tem nos dado palavra a respeito disso, que nós nos encontramos nesse lugar, nos dias atuais, ou seja, os princípios das dores de parto. Amém? Amanhã nós vamos aprofundar quanto a isso, no momento que nós estamos vivendo. Ela vai chegar no momento, nós vamos encontrar a grande colheita. Só fazendo uma ressalva,
um parênteses aqui, que uma vez por mês, no dia 16 para o dia 17, nós estamos orando pela grande colheita. É esse momento aqui que nós ansiamos, amém? E aí, então, esse risco aqui, ele representa o início, o período de 7 anos, ou seja, o governo do anticristo, ok? E nós dividimos aqui da seguinte forma, os 3 anos e meio iniciais como tribulação, os últimos 3, a grande tribulação. E aqui, não significa que vai acontecer nesse momento, isso aqui é a representação da ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Exatamente nessa ordem como a palavra nos fala. Primeiro, a ressurreição dos mortos e aí então o arrebatamento. Aqui nós representamos, só para poder estar apresentando isso no estudo, não necessariamente nesse momento, que ele vai acontecer no meio da tribulação. Nós vamos ver a teoria que essa ressurreição, esse evento, né, pode acontecer no início ou no final do governo de 7 anos do anticristo. Terminado esse período de governo, que tem seus dias contados, a palavra nos fala a respeito do dia do Senhor, né? O dia do Senhor, o dia com D maiúsculo. E é nesse momento, então, que Satanás ele é preso, o Senhor ele passa a governar a terra por 1000 anos. E esse tempo, como para Deus o tempo é diferente, um dia com 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Nós não sabemos exatamente o tempo cronos, mas a palavra nos fala que são 1000 anos. Então, durante esse tempo, né, que nós chamamos de milênio, o Senhor vai governar. Ele vai iniciar com o julgamento das nações. Esse julgamento aqui não se confunde com o último julgamento, o julgamento do trono branco. São 2 coisas distintas. Esse primeiro aqui vai acontecer na ocasião da vinda do Senhor, julgando as nações e aí então estabelecendo o seu governo na terra, ok? No término desse período de 1000 anos, Satanás será solto. Para quê? Para então seduzir as nações mais uma vez e se levantarem contra Israel e Jerusalém, o povo de Deus. A Bíblia fala que o Senhor vai trazer destruição sobre o inimigo e aí nós teremos o julgamento do trono branco, onde os mortos serão julgados. E aí então, finalmente, novos céus e nova terra, a nova Jerusalém estabelecida. Amém? Queridos, nós vamos rever constantemente durante o nosso estudo essa linha do tempo, ok? Hoje, nesse momento, nós estamos dando uma visão geral. Amém? Queridos, mas iniciando, você pode abrir eu ia falar a sua Bíblia, né, por força de hábito, mas vamos usar o livro. O livro, por ocasião, na verdade, para ser prático, né? Porque todos os textos já estão organizados. Mas você pode abrir o seu livro, por favor, ali na introdução. A página é a página 11. Aleluia! Glória a Deus! Rapaz, você vai orando para ter gás para chegar até amanhã à noite, amém? Eu não sei como ele vai chegar, mas eu sei que ele vai chegar em nome de Jesus, amém? Os que perseverarem até o fim serão salvos, amém? Aleluia! Aleluia! Então, castiga a tua carcaça mesmo, dá uma surra no teu corpo, porque é assim mesmo, queridos, amém? Vamos lá. Introdução. Queridos, esse texto aqui, o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, é o texto-chave, né, que vai, vamos dizer assim, dar um rumo, no sentido de nos mostrar qual que é a essência desse estudo. Fala assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, o dia com D maiúsculo, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Amém. Queridos, nós vamos pontuar agora, rapidamente, algumas diretrizes para nortear o nosso estudo. Tá? São alguns pontos para nós estarmos alinhados e podemos ter um melhor proveito no estudo a partir de amanhã. Mas o primeiro é a respeito desse texto. Apesar dele não ser citado muitas vezes em estudo escatológico, esse texto, para mim, é um dos textos mais importantes que fala a respeito da volta de Jesus. Porque fala a respeito da condição de um coração que vai ser encontrado, que vai receber a coroa, aquele que vai ser encontrado pelo justo juiz. E quem são esses? Mas não, me dá o sem fio, por favor. Ah, tá, voltou. Amém. Quem são esses? Aqueles que amam a volta do Senhor. Amém? O segundo ponto diz assim: mais importante que conhecer é entender o plano de juízo e volta do Senhor. É estar preparado para ele. De que modo?
amando o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e força, e amando o próximo como Ele nos amou. Queridos, nós vamos apresentar aqui uma proposta. Essa ordem, o modo que foi ordenado, a sequência lógica dos eventos que precedem, que fazem parte da volta de Jesus, é uma proposta. E quando nós falamos de escatologia, não significa vai ser assim. Existem coisas que são inegociáveis, existem coisas que existe um consenso no meio teológico, existem coisas que são claras. Mas a maioria dos temas a respeito da volta de Jesus, existem muitas interpretações. Tem coisas que nós só vamos saber de fato quando Jesus voltar, quando nós estamos provando. Amém? Quando iniciou a pandemia, nós achamos que ia ser 3 meses. Já passou praticamente 2 anos e nós ainda estamos sofrendo os efeitos dela. Mas mais importante que nós sabermos a ordem lógica é nós estarmos preparados para a vinda dele. Essa é a tônica, amém? Apesar de Paulo usar, aqui o terceiro ponto agora, ok? Apesar de Paulo usar a palavra vinda, no texto de 2 Timóteo que nós lemos, ele está tratando da volta de Jesus, ou seja, a segunda vinda. Tá? Isso é confirmado através dos textos que nós colocamos como referência aqui, tá? 1 Tessalonicenses e Mateus. Paulo amava a volta de Jesus e a verdadeira noiva também. Amém? Queridos, o quarto ponto, ele traz uma clareza a respeito de Jesus se apresentando como noivo, e nós referenciamos alguns textos que registram isso, mas também fala a respeito da igreja como noiva. E aqui nós fazemos um esclarecimento que a noiva não é apenas a igreja. O Senhor trouxe esse entendimento, nós queremos compartilhar isso com você, porque nós vamos usar muitas vezes aqui a igreja como noiva. Mas nós precisamos entender um contexto geral de que a noiva do Senhor, a noiva que o Senhor vai receber nas bodas, não se trata apenas da igreja, se trata de um conjunto dos santos do Antigo Testamento que já estão com o Senhor, que de fato eu creio, vão participar das bodas, e a noiva que vai ser arrebatada. Amém? Esse texto de Efésios capítulo 5, versículo 25 e 32, ele traz com clareza a respeito da apresentação de Jesus como noivo, que fala assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu vou ler só o sublinhado, tá? O negrito. Mais à frente ele fala assim, ó, como também Cristo o faz com a igreja, ou seja, cuida da sua noiva. E por fim, o negrito fala assim: mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então essa analogia, ela é clara. A Bíblia nos fala isso. Jesus é o noivo e a igreja é a sua noiva. Amém? Cremos que a igreja, os filhos, quinto ponto, cremos que a igreja, os filhos, a noiva, podem apressar a volta de Jesus. Little boy, amém? Conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, a igreja deve estar esperando e apressando a volta do Senhor. Ou seja, não se trata apenas de uma espera, se trata de uma ação para que o Senhor venha. Apesar de Sofonias, capítulo 1, versículo 14 e 18, nos falar que o dia do Senhor é amargo e angustiante, nós precisamos orar para que venha a nós o vosso reino, tal como o próprio Senhor nos ensinou na sua oração, conhecida como oração dominical, né? A oração de Mateus capítulo 6, versículo 10. Queridos, o que o Senhor tem alertado, tem inclinado meu coração, é nós desejarmos a volta de Jesus. Muitos na igreja têm medo da volta de Jesus por aquilo que implica a volta dele. Quando a Bíblia fala que o povo de Israel estava no meio do deserto e o Senhor marcou um encontro para que todo o povo subisse ao Sinai, a cena era horripilante. A Bíblia fala que o monte tremia, fumegava, havia fogo, havia trovões. E aí então o povo, por medo, não viveu aquilo que Deus tinha. Então mandou: Moisés, vai à nossa frente porque nós temos medo. O povo teve medo, Moisés teve temor. O temor nos aproxima de Deus, o medo nos afasta. Existem muitos na igreja que não gostam de ler Apocalipse, porque nos mostra coisas terríveis. Mas se nós temermos esse encontro, que nós vamos estar agindo como o povo de Israel no deserto, e nós vamos estar rejeitando o chamado de Deus. A Bíblia fala de fato, em capítulo 1 de Sofonias, um texto onde que o Senhor adverte o povo de Israel falando:
vocês que estão pedindo a minha volta, eu vou estar aqui parafraseando, tá? Trazendo a essência do texto. Vocês que estão pedindo a minha volta, vocês não sabem o que estão pedindo, porque minha volta é terrível. Esse texto eu entendo, querido, que ele está trazendo uma mensagem para aqueles que achavam que estavam esperando, que estavam preparados, mas na verdade não estavam. É mais ou menos como Pedro, que o Senhor falou: Pedro, Satanás queria peneirar a sua vida, mas eu intercedi por você, como falando, você não estava pronto. Aquele povo, o povo de Israel, o texto de Sofonias, eu creio que representa isso. Um povo que estava falando assim: Senhor, pode me preparar, porque afinal de contas nós somos diferentes desse outro povo aí que virou as costas para o Senhor. Nós vamos ser aprovados. Só que o Senhor falando assim: vocês acham que vão ser aprovados, mas não vão ser não. Ai de vocês que esperam um dia do Senhor, quando na verdade não têm condições. Só que quando nós lemos os demais textos a respeito da volta de Jesus, especialmente a própria oração que o Senhor nos ensinou, o Senhor fala: venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Queridos, para mim isso tem ficado cada vez mais claro. A intenção do Senhor nos ensinar, nos empurrar, nos impulsionar, nos encorajar a orarmos para que o reino dele seja estabelecido. Quando ele veio à terra, ele deixou muito claro: o meu reino não é aqui, não nesse momento. E nós vimos que a escatologia nos mostra que vai chegar um momento que o Senhor vai estabelecer o seu governo e vai governar a terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. O ponto seguinte, fala assim: conforme Hebreus capítulo 5 e capítulo 6, nós lemos esse texto inicialmente, o tema juiz eterno é um dos alicerces, é uma base, é um princípio básico do cristianismo. Por isso, todo cristão precisa ter autoridade no assunto para poder ensinar e para não ser enganado, tal como o Senhor nos alertou a respeito do assunto. Vede que ninguém vos engane. A Bíblia fala que o meu povo, o Senhor fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, tal como nós lemos no início, nesse texto aqui de Hebreus, onde Paulo fala assim: ó, é o seguinte, vocês já deveriam estar comendo comida sólida, mas vocês têm necessidade que alguém ensine para vocês a respeito de arrependimento das obras mortas, de fé, de imposição de mãos, de ensino de batismo, ressurreição dos mortos, de juízo eterno. Isso é considerado básico aos olhos de Paulo. Pela palavra que isso está nos mostrando, é básico. E muitos da igreja têm dificuldade de ensinar. Paulo está advertindo, falo Paulo, né, porque a gente entende que ele escreveu, mas enfim, o escritor de Hebreus, ele defende que toda igreja, ou melhor, os maduros, deveriam ter condições de ensinar a respeito do assunto. Mas quando fala: Paulo, vamos falar a respeito da volta de Jesus. Muito complicado, eu tenho medo, não sei a sequência. Queridos, nós precisamos conhecer, porque a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Seguindo, fala assim: ninguém sabe exatamente o dia e a hora da volta do Senhor, porque isso nem mesmo o Filho e os anjos sabem, mas está reservado apenas pelo Pai. Contudo, podemos e devemos saber o tempo e a estação da sua volta. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós podemos saber a semana, nós podemos saber o mês, nós podemos saber a estação. O Senhor repreendeu os fariseus e chamou-eles de hipócritas, porque eles conseguiam discernir as coisas naturais, mas não discerniram o tempo da visitação dele, o tempo em que Deus se fez carne, e nós precisamos discernir. Amém? O ponto seguinte diz assim: existem áreas na escatologia, né? Escatologia é a palavra que fala a respeito das coisas, é a doutrina, né, das últimas coisas, é a teologia que estuda as coisas do final dos tempos, que não temos clareza, existem duas ou mais interpretações. Aqui nós vamos apresentar uma proposta. Não significa chancelamos aqui, está selado, tetelestai, como a pastora ministrou recentemente. Não, querido, é uma visão, né? Você tem total liberdade para discutir: pastor, eu não concordo dessa forma. Total liberdade. Aqui nós estamos apresentando uma proposta. Amém? E por fim, a revelação, último ponto aqui. A revelação mais importante do livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, ele começa exatamente dessa forma: revelação de Jesus Cristo. Se trata dele. Se trata dele. O objetivo desse tempo que nós vamos investir aqui na presença do Senhor, mergulhando na palavra, se trata dele. É uma tentativa de nós, como noiva, nos apresentarmos de uma forma mais preparada, mais pronta, mais adornada. Quantos aqui desejam isso? Amém? Ok.
Queridos, nós já estamos encerrando mais uns 10 minutinhos, ok? Eu queria falar um pouquinho da definição, porque nós precisamos conhecer alguns personagens. Definimos Jesus como noivo, a igreja e os santos do passado como Jesus como noivo e esses como a noiva. Mas vamos falar um pouquinho a respeito do anticristo e também do falso profeta, para nós finalizarmos, amém? Olha só, de uma forma bem básica, assim, bem resumida, tá? Nós podemos definir o anticristo da seguinte forma: é o líder político, o governador, o príncipe que regerá as nações nos últimos dias. Ele será levantado pelo próprio Satanás nos últimos dias para... aí eu cito aqui, né? Para detalhes, leia Daniel, porque Daniel fala detalhadamente a respeito dele. Ok? O próximo ponto diz o seguinte: é denominado de anticristo, a besta, o abominável da desolação e o iníquo. Então, durante o estudo, nós vamos citar esses nomes. Quando nós falamos do anticristo, nós estamos falando a respeito da besta, o abominável da desolação, o iníquo. É a mesma coisa. Amém? Essa aqui é uma visão pessoal, tá? Mas eu creio que ele vai ser judeu, vai ser de raiz judaica. Por quê? Porque os judeus eles vão considerá-lo o Messias. E no meu ponto de vista, é uma questão pessoal, né? Não tem como um judeu reconhecer o Messias que não seja judeu. Então, eu creio que vai surgir em meio aos judeus esse falso Messias, né? O anticristo. Ele também é conhecido como uma besta que emerge do mar. Isso está lá em Apocalipse capítulo 13. Ele vai clamar, ele vai requerer sobre si a prerrogativa de ser um Deus. E conforme 1 João 2, 18 ao 22, o espírito do anticristo já está entre nós. Durante toda a história surgiram tipos de anticristo, como Adolf Hitler, por exemplo. O surgimento da trindade demoníaca ocorrerá em um cenário caótico, caos financeiro, epidemias, guerras, onde ele proporcionará uma paz repentina e milagrosa. Está lá registrado em 1 Tessalonicenses 5:3, nós vamos ver lá no fundo da manhã. Lembre-se que ele vai se passar por Cristo, o príncipe da paz. E em paralelo, a igreja atuará exercendo a verdadeira paz. O anticristo ele vai competir com a igreja. O maior opositor do anticristo é o Espírito de Deus que hoje habita na igreja. Amém? Então ele governará as nações por um período total de 7 anos. Serão os últimos 7 anos que antecederão a volta de Jesus. Esse governo será dividido em 2 períodos, 3 anos e meio iniciais, os últimos 3 anos e meio. O dia do Senhor não acontecerá sem que antes o anticristo seja levantado. Nunca no cenário global esteve tão propício para o surgimento do anticristo como nos dias de hoje. Muitos já estão clamando por um governo global, um movimento globalista. A verdade, queridos, é que muitos requereram essa prerrogativa. No passado, o Império Romano ele governou, entre aspas, o mundo. Aquilo que se conhecia por mundo. Os gregos, da mesma forma, os babilônios, os persas. Houveram governos durante a história, mas nunca um homem, governou totalmente o globo. Até porque algumas nações foram descobertas, tal como o Brasil, há 500 anos, um pouco mais de 500 anos atrás. Então, nunca houve um governante geral sobre as nações, não como no passado, os imperadores de Roma, por exemplo, que eram tidos como os governadores do mundo. Mas nenhum homem, minha concepção, tem a estrutura para receber esse título. O anticristo vai se colocar como aquele que é digno de receber esse título. Satanás insiste em governar o seu mundo, essa terra, e o fará pela última vez por meio do anticristo. Amém? Olha só, o texto de 2 Tessalonicenses diz o seguinte a respeito do anticristo: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, não vos deixe enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus,
apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco a respeito desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo, aquilo que está detendo o anticristo nesse momento, para que ele seja manifesto no seu devido tempo. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Nós colocamos aqui entre colchetes o Espírito Santo, amanhã nós vamos explicar um pouco mais sobre isso. Então será plenamente revelado o perverso, ou seja, quando for retirado aquele que o detém, somente nesse momento será revelado totalmente o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e o destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram um amor à verdade que os poderia salvar. Amém? Um breve resumo a respeito do anticristo. Agora vamos falar um pouquinho, para nós finalizarmos, a respeito do falso profeta. Quem é o falso profeta? Resumidamente, podemos afirmar que, primeiro, o falso profeta será um líder religioso. Aqui, queridos, eu vou falar a respeito de algo, tá? Mas, por favor, não me interprete mal. O falso profeta será um líder religioso que liderará a religião oficial e unificado, o ecumenismo, o governo do anticristo. Então haverá um governante político, o anticristo, e um governante religioso, o falso profeta. É a segunda besta, a besta que emerge da terra, do livro de Apocalipse 13, versículo 11 ao 15. E fará com que todos adorem a primeira besta, ou seja, o anticristo. Então o falso profeta, ele fará que todos adorem a primeira besta, o anticristo. Antes fala assim, é aquele que parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Ele regerá a falsa religião, representada pela grande meretriz, a grande prostituta, a grande Babilônia. Está lá em Apocalipse capítulo 17. Queridos, aqui eu deixo expresso, tá? Que uma visão, vamos colocar assim, teológica, podemos dizer que até geral. Esse falso profeta, ele surgirá em meio à Igreja Católica. E aqui eu quero deixar bem claro, nós não estamos condenando todos os católicos, nós não estamos condenando e declarando que todos aqueles que exercem a fé católica vão ser julgados e vão para o inferno. Não se trata disso. Nós estamos falando que, segundo a nossa visão, por aquilo que até o Senhor tem nos falado, se nós tivermos tempo, o pastor compartilhou comigo, nos fez lembrar a palavra do Senhor que o Senhor nos deu no ano 2013, quando nós fomos até Patmos, quando nós fomos até o Vaticano, fizemos uma guerra espiritual, o Senhor nos deixou muito claro isso. Amém? Então, o Senhor tem nos mostrado dessa forma. Ele vai surgir em meio à Igreja Católica. Na verdade, ela já trabalha por um ecumenismo, é muito forte esse movimento. Inclusive, o Papa já tem falado a respeito de um único governo sobre as nações. Amém? Queridos, a ideia hoje é simplesmente nós fazermos essa apresentação, darmos uma visão geral de como vai se correr amanhã, definirmos bem esses personagens, né? E mais uma vez, a proposta aqui é nos apresentar uma sequência lógica, para que seja didática. Né? Você tem todo o direito de falar assim, pastor, eu não concordo, eu acredito de outra forma. Amém, querido, nós estamos aqui para construir algo juntos. Amém? Mais uma vez, se trata da vontade do Senhor, do plano do Senhor. Quando fala assim, esse ano é um ano bem agitado em função da política. Nós vamos ter que votar por governança sobre a nossa nação. O meu rei tem um plano de governo. Eu quero esse plano de governo ser aqui na terra. Quantos aqui desejam isso? Amém? Podemos orar? Senhor Jesus, nós oramos te agradecendo, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade de nós mergulharmos, Deus, na tua palavra, nas tuas promessas. Nós queremos conhecer o teu plano de governo. Nós queremos, Senhor, atrair esse monte chamado Nova Jerusalém, para que ele seja estabelecido na terra. Somos como criança chamando, vem,
Vem, Senhor. Senhor, nós oramos para que nesses dias nós sejamos encontrados como aqueles que têm a fé como um grão de mostarda, que é desenvolvido. Senhor, que da menor, Deus, das sementes se torna a maior das hortaliças. Senhor, nós oramos para que nós saiamos daqui, Deus, te amando mais, amando a tua volta. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Aleluia! Amém?